Olá, meus queridos. Aula de hoje, capítulo 7, vai falar sobre ressonância e aromaticidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os compostos que possuem benzeno, que são os compostos aromáticos. Já falamos bastante sobre eles em aulas anteriores e vamos falar, então, vamos fazer umas últimas observações a respeito de algumas nomenclaturas ainda, a respeito, então, da ressonância das ligações π, então, dos compostos que têm benzeno. A primeira parte aqui, gente, o que significa essa tal da ressonância? Nós já falamos que os compostos de benzeno são compostos que têm aqui, né, 6 carbonos, né, uma cadeia cíclica de 6 carbonos, com 3 duplas ligações intercaladas. O que isso significa? Ó, eu tenho aqui uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, certo? E o que acontece? Se eu olhar para essa cadeia e essa, ó, vocês conseguem ver a diferença dessa cadeia para essa? A diferença que tá, ó, aqui tem uma dupla. Aqui, ó, essa dupla tá nesse carbono aqui, ó. Na verdade, a dupla que tava aqui, agora tá aqui. A dupla que tava aqui, agora tá aqui. Tá vendo que as duplas mudaram a posição, ó, dessa cadeia para essa? Isso que a gente chama de ressonância. Nós sabemos hoje, é como se fosse aqui, ó, tá vendo essa parte mais escurinha aqui, ó? Aqui, ó, você tem todas as ligações simples, tá vendo? Ó, você tá vendo aqui os 6 carbonos, só não dá pra ver a ligação entre esses 2 carbonos aqui. Essa parte mais escurinha aqui, ó, seria justamente essa movimentação dessas ligações, desses elétrons π aqui, certo? Lembre que quando você tem uma dupla ligação, você tem uma ligação sigma e uma ligação π, certo? Essa dupla aqui, ó, seria a ligação π, esses elétrons π, eles se movimentam aqui. Só que o que acontece? Quando esse elétron vem para cá, esse daqui vem para cá, e esse daqui vem para cá. Todos eles trocam de lugar. Isso a gente chama de ressonância, certo? É justamente essa movimentação que esses elétrons π vão fazendo. E que a gente pode só representar por essa circunferência, essa bolinha aqui no meio, aqui no centro da cadeia, certo? Que justamente representa isso, essa movimentação desses elétrons π que acontece aqui, essa tal da ressonância. Quando esse elétron vem para cá, esse vai para cá e esse vem para cá. Todos eles trocam de posição, então. Isso é tal da ressonância, então, que acontece nos compostos aromáticos do benzeno, certo? Agora, vamos falar sobre alguns compostos aromáticos importantes. Gente, existem alguns nomes aqui que são nomes que não são nomes oficiais, mas a gente tem que saber esses nomes, tem que conhecer esses compostos. Eu já falei um pouquinho sobre eles e vou falar mais um pouquinho agora, então. Sempre que você tem só um composto aqui, um anel benzênico, esse daqui é o benzeno, certo? Que é esse daqui de cima, ó, mostrando as 3 duplas. Ou aqui, ó, todos esses aqui estão usando a circunferência aqui no meio, tá? É a mesma coisa, é o mesmo composto. Então, um só é o benzeno. Quando você tiver 2 anéis, mas separados, sabe por que eles são separados? Eles não estão grudados aqui, ó, tá vendo? Eles estão separados. Esse daqui, ó, é o fenilbenzeno, tá? Por que fenilbenzeno? Porque você considera um deles como radical e um deles como cadeia principal. E o radical do benzeno, quando só tem um, chama-se fenil. Então, seria fenil e cadeia principal benzeno, tá? Ou poderia chamar de difenilo, mas o mais comum seria o fenilbenzeno. Quando você tem 2 anéis, ó, olha a diferença dessa para essa. Agora os 2 anéis aromáticos estão grudados um no outro. 2 anéis aromáticos grudados um no outro é um naftaleno. 3 aqui, ó, grudadinhos do ladinho um do outro, é o antraceno. E 3, ó, 2 de ladinho e o outro tá grudadinho aqui em cima. Tá vendo? Ele não tá mais grudadinho aqui do lado. Isso aqui é diferente, ó. Esse composto é diferente desse. Esse daqui é o fenantreno, tá? Gente, tem que saber esses nomes aqui? Tem que saber, tá? Aqui, ó. O nome oficial desse composto é o metilbenzeno, ó, radical metil, cadeia principal benzeno, metilbenzeno. Mas ele também pode ser chamado de tolueno, tá? Então, tem que conhecer esse nomezinho aqui também. Sim, eu tenho que saber que o tolueno é o metilbenzeno, tá? Aqui a gente tem o dimetilbenzeno, o 1,2 dimetilbenzeno. E aí, aqui, ó, já vem uma nomenclatura aqui, orto, para, tem o meta também. Já vou falar disso agora num próximo slide aqui pra frente, peraí. Agora, isso daqui eu não falei ainda, isso faz parte da nomenclatura, então prestem bem atenção. Radical, esse R aqui é radical. Por exemplo, um CH3, um metil, tá? Imagina que você tem um radical aqui, ó. Esse radical aqui, tá aqui no... Esse aqui nós vamos chamar de carbono 1, tá? Vai ser o meu carbono 1 aqui. Agora, se tiver um radical aqui e o outro aqui, ó, na posição 2, seria 1,2, tá vendo? Essa posição aqui eu chamo de posição orto.
Então, por exemplo, se for um radical metil aqui e um metil aqui, ao invés de botar 1,2 de metilbenzeno, eu posso colocar orto de metilbenzeno, sem botar a numeração. Esse prefixo orto substitui a numeração. Então, a posição orto vai ser sempre a posição 1, 2. Agora, radical aqui no carbono 1. Se o outro radical tiver aqui, ó, no carbono 3, ó, 1, 2, 3. Essa aqui é a posição meta. Então, ao invés de colocar 1,3, eu posso colocar simplesmente o prefixo meta. E eu ainda posso ter aqui, ó, 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ao invés de botar 1,4 de metilbenzeno, por exemplo, eu posso substituir essa numeração pelo prefixo para. Então, tem que saber que 1,2, ó, aqui é a posição orto, aqui é a posição meta e aqui é a posição para. Sempre em relação a um radical que tiver aqui, ó, aqui em cima, na posição 1, que essa aqui seria a nossa posição 1 em relação a essa numeração, certo? Então, isso também vale para o outro lado. Eu fiz aqui no sentido horário, mas poderia ser no sentido anti-horário? Claro que sim. Porque se eu tiver, por exemplo, agora ele chamou aqui de G, aqui nessa imagem, tá vendo? Esse G aqui é um radical, é alguma coisa que tá ali em cima, em relação a ele que eu tô contando, tá? Pode ser um metil, pode ser um etil, pode ser uma função orgânica, enfim, pode ser qualquer coisa ali, tá? Ó, 1, 2, porque se tiver pra cá, também vai ser um 2 aqui, ó. Se tiver tanto pra cá quanto pra cá, é a posição orto, certo? Porque vai ser 1,2 pra cá ou 1,2 pra cá. Aqui, posição meta, e a posição para só tem uma quando for aqui embaixo. Então, aqui, nessa primeira lateral, sempre a posição orto. Aqui é sempre a posição meta. E lá embaixo é sempre a posição para. Vamos ver, olha como é que fica isso daqui, ó. Substituindo, então, na nomenclatura, ó. A nomenclatura que nós aprendemos até agora, você faria o quê? 1,2 de metilbenzeno, certo? Agora, ó, em vez de botar 1,2, olha o que eu coloquei aqui, ó. Um O. Esse O é de orto, porque lembra que a posição 1, 2 é a posição orto. Então, eu vou colocar só o O aqui na frente. Vai ficar O de metilbenzeno, que seria o orto de metilbenzeno. Se você lesse essa nomenclatura e fosse escrever essa cadeia, igual a gente fazia, sabe? A gente montava as cadeias. Você tem que saber que a posição orto é essa posição 1,2, tá? Você tem que botar no carbono 1 e no carbono 2. Professora, ao invés de botar aqui, eu poderia ter botado desse lado aqui? Poderia, é a mesma coisa. Normalmente a gente coloca aqui no sentido horário essa numeração, mas pode ser no sentido anti-horário, é a mesma coisa. Agora, olha esse daqui, ó. 1, 2, 3. 1,3 de metil, ó, 2 radicais metil, benzeno. Mas ao invés do 1,3, olha o que tem aqui, ó, um M. O M é do que mesmo? Meta, ó. A posição 1,3 é a posição meta, então eu posso botar só o M de metilbenzeno. Professora, posso escrever meta de metilbenzeno? Pode, mas eu posso também só usar a letrinha M aqui de meta. E olha aqui o Pzinho. O Pzinho é do para, porque aqui eu tenho a posição 1, 2, 3, 4. Então, ao invés de botar 1,4 de metilbenzeno, eu posso botar simplesmente o P de para de metilbenzeno, certo? Então, é uma outra regrinha para nomenclatura. Essa nomenclatura oficial, sim, você tem que saber essa nomenclatura também, tá? Tem que saber essa regrinha da nomenclatura também. E é claro, gente, isso não vale só para metil. Aqui eu coloquei um exemplo com metil, mas poderia ser qualquer outro radical, tá? Mas você sempre fala, você tá vendo que você sempre tá comparando com esse aqui, ó. Esse que tá nessa posição 1. E aqui nessa posição 1 pode ser qualquer outro radical, pode ter função orgânica, enfim, tá? Você pode substituir por qualquer outra coisa. Daí você sempre compare essa posição 1 aqui com essa ou com essa. Vai ser sempre orto, meta ou para, tá? Sempre nessa ordem. Orto, meta, para. Ok? Vou resolver agora alguns exercícios aqui com vocês a respeito, então, desses compostos aromáticos. Ó, atividades propostas, lá na página 31, exercício número 1. Você tem essas duas cadeias aqui, ó, A e B. Olha para essas duas cadeias, gente. Letra A. B é um aldeído saturado. Olha para a cadeia B. Tem alguma insaturação? Alguma função? Tem algum O, algum N, alguma coisa nessa cadeia? Não tem, gente. Isso daqui, ó, certamente é um hidrocarboneto saturado, porque não tem nem dupla ligação aqui. Olha para essa cadeia A aqui, ó. É parecida com essa, né? Só que olha a diferença, ó. 1, 2, 3 duplas intercaladas. Esse daqui é um benzeno e esse daqui é um hidrocarboneto saturado. Então, vamos ver a letra B. A e B são compostos aromáticos. Não, porque o B não é um composto aromático.
A e B são compostos não aromáticos. Não, porque agora o A é aromático, então também não pode ser. Letra D. O composto A apresenta aromaticidade. Sim, o composto A é um benzeno. Então, esse composto A tem aromaticidade. E a letra E, o composto B é conhecido como anel aromático. Não, o composto B não é o anel aromático. O anel aromático é o composto A, que tem as 3 duplas intercaladas. Questão bem tranquila, né? Próxima questão. Exercício agora número 2. O ortoxileno, ortoxileno e o M de metacresol são alifáticos, alicíclicos, antiaromáticos. Nossa, antiaromáticos, olha a palavra linda. Não aromáticos. Antiaromáticos, não aromáticos ou aromáticos. Gente, tanto o xileno quanto o cresol são compostos, né, cadeias que têm benzeno. Se eles são cadeias que têm benzeno, eles são compostos aromáticos. Então, a resposta certa é a letra A, certo? Próxima questão. Questão número 5, atividades propostas lá na página 31. No rótulo de um solvente comercial, há indicação de que contém apenas hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, não aromáticos. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente não deverá conter como um de seus componentes principais alguma coisa. Então, não pode ter composto aromático. Você vai olhar para todas essas alternativas aqui e ver onde tem um composto aromático, porque ele quer saber qual desses não pode ter. Pentano não é aromático, uma cadeia fechada, é uma cadeia aberta com 5 carbonos simplesmente. Ciclohexano é uma cadeia fechada com 6 carbonos, mas também não é aromático. Heptano, uma cadeia aberta de 7 carbonos. Hexano, uma cadeia aberta de 6 carbonos. Nenhuma é agora aromático. Tolueno. Gente, o tolueno é o metilbenzeno. O tolueno tem anel aromático, tem benzeno, portanto, a alternativa certa, né? É a letra A, que é justamente o composto que não pode ter, então, nesse solvente, porque diz que nesse solvente não tem compostos aromáticos. Portanto, o único composto aromático aqui das alternativas era a letra A, o tolueno. Gente, beijão para vocês, estudem e até a próxima aula.